Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meus pais me cortaram por me casar com meu marido, mas agora estão tentando voltar para minha vida. Quando fiquei grávida, eu, de 28 anos, sempre tive uma relação complicada com meus pais, especialmente quando se tratava de suas expectativas para minha vida. Crescer em um subúrbio rico significava que eu estava constantemente sendo comparada com minha irmã mais velha, Amber, de 30 anos. Amber era excelente em tudo o que fazia, tirava notas máximas na escola e mais tarde se tornou uma advogada de sucesso em um prestigiado escritório em Nova York. Por outro lado, eu era mais uma alma livre. Eu ia bem na escola, mas preferia artes e literatura, ciências e matemática, que meus pais valorizavam tanto. Nossa família vem de dinheiro antigo. Meu pai, Richard, de 60 anos, é um homem bastante rico, enquanto minha mãe, Rose, de 58 anos, vem de uma família igualmente rica e passa a maior parte do tempo envolvida em diversas organizações de caridade. Mais pelo aspecto social do que pela verdadeira filantropia, para ser sincera. Eles sempre foram obcecados em manter nosso status social e nossas conexões. Desde o momento em que nasci, meus pais tinham toda a minha vida planejada para mim. Eu deveria frequentar uma universidade da Ivy League, de preferência Harvard, como meu pai, me especializar em negócios ou direito, casar-me com alguém de uma boa família, ou seja, igualmente rica e bem conectada, e eventualmente assumir os negócios da família junto com Amber. Mas essa não era a vida que eu queria para mim. Eu sempre estive mais interessada nas artes. Adorava pintar, escrever poesia e explorar os museus da cidade. Meus pais viam esses interesses como passatempos bonitinhos, mas nada para se construir uma carreira. Eles me empurraram para atividades extracurriculares que consideravam mais adequadas, como aulas de tênis e estágios na empresa de meu pai durante as férias de verão. Eu segui com tudo para manter a paz, mas nunca me senti realmente parte do mundo que eles queriam para mim. Quando fui aceita na Universidade de Brown, meus pais ficaram desapontados por não ser Harvard, mas consideraram aceitável o suficiente. Eles esperavam que ao me cercar das pessoas certas, eu finalmente entraria no caminho que sempre haviam imaginado para mim. Mal sabiam eles que isso me levaria à pessoa que mudaria minha vida para sempre. Conheci Chad, de 29 anos, durante meu segundo ano de faculdade. Literalmente trombamos um no outro na cafeteria do campus. Eu estava correndo para a aula e não estava prestando atenção para onde estava indo, e ele estava saindo com uma bandeja cheia de cafés para seu grupo de estudos. A colisão fez com que o café quente voasse para todos os lados, arruinando nossas roupas. Em vez de ficar com raiva, Chad simplesmente riu e disse: "Bem, acho que essa é uma maneira de quebrar o gelo." Acabamos faltando às nossas respectivas aulas e passamos horas conversando. Chad era tudo que meus pais desaprovariam, o que o tornava ainda mais atraente para mim. Ele vinha de uma família de classe trabalhadora em uma pequena cidade de Ohio. Seu pai era operário de fábrica e sua mãe era garçonete. Chad frequentava Brown com uma bolsa integral e trabalhava em empregos de meio período para se sustentar. Ele estudava para se tornar professor, apaixonado pela educação e por fazer a diferença na vida das crianças. Desde o primeiro encontro, eu sabia que Chad era alguém especial. Ele era gentil, engraçado e incrivelmente trabalhador. Tinha uma maneira de me fazer sentir vista e compreendida de uma forma que ninguém jamais havia feito antes. Com Chad, eu podia ser eu mesma, não a filha perfeita e polida que meus pais queriam que eu fosse, mas a verdadeira eu, com todas as minhas peculiaridades e imperfeições. Começamos a namorar e pela primeira vez na vida, me senti realmente feliz. Chad incentivava minha arte, me encorajava a seguir minhas paixões e me apoiava de maneiras que minha família nunca havia feito. Quando lhe falei sobre meu sonho de me tornar designer gráfica, ele não riu nem desconsiderou como meus pais haviam feito. Em vez disso, ele me ajudou a pesquisar programas e estágios. Claro, meus pais o odiaram desde o momento em que o conheceram. Foi durante o fim de semana dos pais, no nosso terceiro ano. Eu vim adiando a apresentação, sabendo que não iria correr bem, mas não podia mais evitar. O encontro foi um desastre desde o início. Meus pais não conseguiam ver além das origens de Chad. Para eles, ele não passava de um garoto pobre tentando subir na vida ao namorar comigo. Constantemente faziam comentários sarcásticos sobre suas roupas, que não eram de marcas de grife, seu leve sotaque do meio-oeste e sua escolha de carreira. Minha mãe continuava perguntando se ele tinha certeza de que queria ser apenas professor, quando havia tantas outras profissões respeitáveis disponíveis. Meu pai mal reconheceu a presença de Chad, falando apenas comigo e deixando claro que desaprovava. Não importava para eles que Chad me tratasse melhor do que qualquer um dos garotos ricos que tentaram me emparelhar. Estavam convencidos de que ele estava apenas atrás do nosso dinheiro e status social. Quando tentei defender Chad, apontando sua bolsa de estudos e sua ética de trabalho, meu pai desdenhosamente disse: "Ó, querida, não seja ingênua. Garotos como ele sempre têm um objetivo.
Apesar da desaprovação dos meus pais, Chad e eu continuamos namorando durante toda a faculdade. Nos apoiávamos mutuamente em longas noites de estudo, celebrávamos nossas conquistas juntos e falávamos sobre nossos sonhos para o futuro. Com Chad senti que podia ser eu mesma e seguir meu próprio caminho, não o que meus pais haviam traçado para mim. Depois de nos formarmos, Chad me pediu em casamento. Não foi uma proposta grandiosa e elaborada, como meus pais teriam esperado. Estávamos em uma viagem de acampamento no fim de semana, algo que meus pais nunca entenderiam. Sentados ao redor da fogueira sob um céu estrelado, Chad se virou para mim e disse: "Eu sei que não posso te dar a vida de luxo com a qual você cresceu, mas prometo te amar e te apoiar em tudo o que fizer. Você se casaria comigo?" Eu disse sim, sem hesitar. Quando voltamos da nossa viagem e dei a notícia aos meus pais, tudo desmoronou. Minha mãe começou a chorar, dizendo que eu estava arruinando minha vida. O rosto do meu pai ficou de um vermelho alarmante enquanto ele gritava que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. Eles me disseram que eu estava sendo ingênua e que não enxergava o futuro. Pensando no seu futuro, implorava minha mãe. Como você vai manter o estilo de vida ao qual está acostumada? O que acontecerá com seus filhos? Você não quer dar a eles o melhor de tudo? Tentei explicar que Chad e eu havíamos conversado sobre nosso futuro, que tínhamos planos e estávamos preparados para os desafios que viriam, mas eles não queriam ouvir. Para eles, casar com Chad era sinônimo de escolher uma vida de pobreza e luta. Quando me recusei a romper o noivado, eles me deram um ultimato: ou eu terminava com Chad, ou me cortariam completamente. Sem mais apoio financeiro, sem fundo fiduciário, sem herança. Nada. Se você está tão determinada a viver como uma pessoa comum, então faça isso sem o nosso dinheiro, disse meu pai. Fiquei chocada com a reação deles. Sabia que não ficariam felizes, mas nunca pensei que iriam tão longe. Naquele momento, percebi que o amor e o apoio deles sempre haviam sido condicionais. Enquanto eu fizesse o que eles queriam e me encaixasse na sua visão estreita de sucesso, eu era filha deles. Mas no momento em que escolhi meu próprio caminho, eles estavam dispostos a me descartar. Escolhi Chad. Casamos-nos em uma pequena cerimônia com apenas alguns amigos próximos presentes. Não foi o casamento luxuoso que meus pais sempre haviam sonhado para mim, mas foi perfeito em sua simplicidade e sinceridade. Amber nem apareceu no casamento. Ela ficou do lado dos nossos pais, dizendo que eu estava cometendo um grande erro. No dia seguinte ao meu casamento, recebi uma carta fria e formal do advogado dos meus pais. Informava que eu havia sido removida do testamento e que agora Amber era a única herdeira da fortuna deles. Também afirmava que eu não era mais bem-vinda na casa da família e que qualquer tentativa futura de contato seria tratada legalmente. Doeu mais do que eu poderia ter imaginado. Não pelo dinheiro. Chad e eu estávamos trabalhando e nos virando bem, mas porque minha própria família havia escolhido suas crenças antiquadas e seu status social em vez da minha felicidade. Os pais que me criaram, que eu acreditava que me amavam incondicionalmente, me rejeitaram porque eu não me encaixava no molde perfeito deles. Durante 3 anos não tivemos contato. Tentei me comunicar algumas vezes no início, enviando cartas e deixando mensagens de voz em feriados e aniversários, mas minhas tentativas de reconciliação ficaram sem resposta. Eventualmente parei de tentar. Durante esses 3 anos, Chad e eu construímos uma vida juntos. Ambos trabalhávamos muito, eu como designer gráfica em uma pequena agência de publicidade e Chad como professor de inglês em uma escola secundária. Compramos uma casa pequena em um bairro modesto, adotamos um cachorro resgatado chamado Max e éramos genuinamente felizes. Claro, não tínhamos os luxos com os quais cresci. Não podíamos nos dar ao luxo de fazer viagens caras ou comprar roupas de grife, e tínhamos que fazer um orçamento cuidadoso para que tudo desse certo no final do mês. Mas tínhamos amor e respeito mútuo, o que valia mais do que qualquer quantia de dinheiro. Pela primeira vez na vida, senti que estava vivendo de forma autêntica, perseguindo meus próprios sonhos em vez das expectativas de outra pessoa. 3 anos após o nosso casamento, descobri que estava grávida. Chad e eu estávamos nas nuvens. Não estávamos tentando ativamente, mas ambos queríamos filhos e estávamos animados para começar esse novo capítulo em nossas vidas. Decidimos esperar até depois do primeiro trimestre para contar às pessoas, só para garantir. Uma semana depois de começarmos a compartilhar as notícias com nossos amigos, recebi uma mensagem de texto de Amber. Foi a primeira vez que ouvi falar dela em 3 anos. A mensagem era curta e direta: "Mamãe e papai souberam do bebê. Querem falar. Ligue para eles." Fiquei chocada. Como eles souberam? Eu não havia contado a ninguém da minha família e até onde eu sabia, não tínhamos amigos em comum que pudessem ter passado a informação. Depois de discutir com Chad, decidi ligar para eles. Talvez, pensei, a ideia de se tornarem avós tenha amolecido seus corações. Liguei e minha mãe atendeu no segundo toque. A conversa foi constrangedora.
Minha mãe fez a maior parte do discurso enquanto eu ouvia meu pai respirando pesadamente ao fundo, ocasionalmente murmurando concordância. Ela me parabenizou pela gravidez e depois, sem qualquer desculpa, começou a falar sobre como eles queriam fazer as pazes e fazer parte da vida de seu neto. Não houve desculpa por como me trataram, nem reconhecimento da dor que causaram. Era como se os 3 anos de silêncio nunca tivessem acontecido. Mas então, minha mãe começou a falar sobre nos enviar presentes para o bebê. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela continuou falando sobre uma lista de coisas que queria comprar: um carrinho de bebê de última geração, um berço sob medida, roupas de bebê de grife e até um carro novo, adequado para uma família. Fiquei pasma. Os presentes que ela descrevia facilmente custariam mais de $10.000. Parecia menos uma oferta de paz e mais uma tentativa de comprar seu caminho de volta para a minha vida e para a vida do meu filho. Quando tentei recusar educadamente, dizendo que Chad e eu já estávamos começando a preparar tudo para o bebê, minha mãe se irritou. Não seja ridícula, disse ela, irritada. Você não pode providenciar para essa criança o que nós podemos. Só estamos tentando ajudar. Não deixe seu orgulho atrapalhar em dar o melhor para seu bebê. A conversa terminou com minha mãe dizendo que enviariam os presentes de qualquer maneira e que esperavam estar envolvidos na vida de seu neto. Ela nem uma vez perguntou como eu estava me sentindo, como estava indo minha gravidez ou até mesmo como Chad estava. Tudo girava em torno dos presentes e das expectativas dela. Depois de desligar, Chad estava furioso quando contei a ele sobre a conversa. Ele sentia que meus pais estavam tentando nos minar, mostrando que podiam providenciar coisas para o nosso filho que nós não podíamos. Eles estão tentando comprar um lugar em nossas vidas, disse ele enquanto andava nervosamente pela nossa pequena sala de estar. E uma vez que aceitemos esses presentes, eles vão usar isso como alavanca para fazer exigências sobre como criar nosso filho. Sabia que Chad estava certo, mas uma pequena parte de mim ainda esperava que talvez isso fosse apenas a maneira desajeitada dos meus pais de tentar se reconectar. Talvez, disse eu, embora realmente não acreditasse. Talvez se tornarem avós os tenha feito perceber o que realmente importa. Chad me olhou e disse: você realmente acredita nisso, ou está apenas esperando que seja verdade porque sente falta deles? Suas palavras me tocaram profundamente. Sim, eu sentia falta da minha família. Apesar de tudo, sentia falta dos bons momentos, dos jantares em família, das celebrações de feriados, das piadas internas que só nós entendíamos. Mas também não podia esquecer os momentos ruins, a constante pressão, a desaprovação, a forma como me rejeitaram quando não cumpri suas expectativas. Chad me disse que apoiaria qualquer decisão que eu tomasse, mas eu podia perceber que ele estava desconfortável com a ideia de aceitar qualquer coisa dos meus pais. Ele estava preocupado que tentassem exercer controle sobre nossas vidas e a criação do nosso filho. Estamos indo bem por nossa conta, ele me lembrou. Não precisamos do dinheiro ou da aprovação deles. Amber não parava de me bombardear com mensagens, alternando entre me fazer sentir culpada por guardar rancor e falar com entusiasmo sobre ser tia. Ela não parecia entender porque eu estava hesitando em aceitar a oferta dos nossos pais. Eles estão tentando consertar as coisas, insistia. Por que você não pode simplesmente deixar o passado para trás? Mas não é tão simples. O passado não é apenas o passado, ele moldou quem eu sou e a vida que escolhi. Atualização 1. Já faz cerca de 1 mês desde minha última postagem, e muitas coisas aconteceram. Primeiro, quero agradecer a todos pelos conselhos e apoio. Depois de muitas discussões com Chad, decidimos recusar a oferta de presentes dos meus pais. Não foi uma decisão fácil, mas sentimos que era correta para nossa família. Liguei para minha mãe e expliquei que, embora apreciássemos o gesto, não nos sentíamos confortáveis em aceitar presentes tão caros. Tentei manter a conversa civilizada e sugeri que, se realmente quisessem fazer parte da vida do nosso filho, poderíamos começar com pequenos passos, talvez um jantar juntos para conversar sobre as coisas. Minha mãe não aceitou bem. Ela me acusou de ser ingrata e teimosa, dizendo que eu estava privando meu filho de oportunidades por orgulho. Você está cometendo um grande erro, disse ela. Você vai se arrepender quando seu filho crescer sem as vantagens que podemos oferecer. Mantive minha posição. Expliquei que Chad e eu éramos perfeitamente capazes de cuidar de nosso filho e que o que queríamos deles era um relacionamento, não coisas materiais. A ligação terminou com minha mãe desligando bruscamente. Achei que isso seria o fim do assunto, mas estava errada. Alguns dias depois, apareceu um caminhão em frente à nossa casa, cheio de todos os presentes que minha mãe havia mencionado. O carrinho de bebê, o berço, roupas de bebê e até mesmo um jogo de chaves para um carro novo estacionado na nossa rua. Havia um bilhete anexado, para nosso neto. Não vamos deixar sua teimosia privá-lo do melhor. Chad e eu ficamos pasmos. Não sabíamos o que fazer com todas aquelas coisas. Sentíamos que era uma violação dos nossos limites.
Decidimos colocar tudo na garagem enquanto pensávamos no que fazer. Chad queria devolver tudo imediatamente, mas eu hesitei. A situação ficou mais complicada quando Amber apareceu na nossa porta no dia seguinte. Ela estava cheia de entusiasmo pelo bebê e pelos presentes, agindo como se nunca tivesse havido nenhum problema entre nós. Não é maravilhoso? Disse ela empolgada. Mamãe e papai estão tão animados para serem avós. Eles querem fazer tudo o que puderem para ajudar. Tentei explicar nossa posição, mas ela não parecia entender. Por que você está sendo tão difícil? Ela perguntou. A maioria das pessoas ficaria encantada em receber presentes tão generosos. Você está agindo como se mamãe e papai fossem os vilões aqui. A conversa rapidamente se transformou em uma discussão. Amber me acusou de ser egoísta e de guardar rancores do passado. Eles estão tentando consertar as coisas, insistiu ela. Por que você não pode simplesmente aceitar o amor deles e seguir em frente? Perdi a paciência naquele momento. Amor, eu disse. É isso que você chama de me ignorar por 3 anos e depois tentar comprar o caminho de volta para a minha vida? Isso não é amor, Amber. Isso é controle. Amber saiu irritada, me dizendo que eu estava cometendo um grande erro. Você vai afastá-los para sempre desta vez, ela me avisou, e será sua culpa quando seu filho crescer sem avós. Para complicar ainda mais, a notícia da situação chegou à nossa família estendida. Comecei a receber ligações e mensagens de tias, tios e primos, todos me pedindo para me reconciliar com meus pais. Eles são seus pais, disse minha tia Sharon durante uma ligação particularmente frustrante. É claro que querem mimar seu neto. Por que você está lutando tanto contra isso? Tentei explicar sobre os anos sem contato, sobre como isso parecia menos uma tentativa genuína de reconciliação e mais uma tentativa de comprar o caminho de volta para nossas vidas, mas é difícil fazer as pessoas entenderem quando não passaram por isso. Chad ficou ao meu lado, apoiando minhas decisões, enquanto também oferecia uma perspectiva diferente quando necessário. Não precisamos do dinheiro deles, ele me lembra. Estamos indo bem por nossa conta. Nosso filho terá tudo o que precisa, amor, apoio e 2 pais que o adoram. Agora estou grávida de 16 semanas, e em vez de desfrutar deste momento especial, me sinto estressada e dividida. Os presentes ainda estão na nossa garagem, me lembrando da decisão que temos que tomar. Chad quer doar tudo para um abrigo local para mulheres, mas eu ainda estou hesitando. Uma vez que fizermos isso, sinto que estaremos fechando a porta para qualquer possibilidade de reconciliação. Amber continua me enviando fotos de roupas de bebê e ideias para o quarto do bebê, agindo como se nada estivesse errado. Meus pais não tentaram entrar em contato diretamente desde que os presentes chegaram, mas sei que estão esperando uma resposta. A pressão dos membros da família continua com novas ligações e mensagens todos os dias. À medida que minha gravidez avança, sei que precisamos tomar uma decisão em breve. Não podemos deixar esses presentes na garagem para sempre, e precisamos começar a nos preparar para a chegada do bebê. Mas toda vez que acho que tomei uma decisão, começo a duvidar novamente. Chad e eu conversamos sobre procurar um conselheiro familiar para nos ajudar a navegar por esta situação. Talvez uma perspectiva externa possa nos ajudar a encontrar um caminho a seguir que ainda não consideramos. Por enquanto, estamos levando um dia de cada vez. Estou tentando focar nos aspectos positivos da minha gravidez e da nossa vida juntos, mas o drama familiar está sempre presente, em segundo plano. Só espero que seja qual for a decisão que tomemos, seja certa para nosso filho. Atualização final. Já se passaram 6 meses desde minha última atualização, e eu queria compartilhar o desfecho da nossa situação. Muitas coisas mudaram, e eu cheguei a tomar decisões difíceis, mas necessárias. Depois de semanas de angústia sobre o que fazer, Chad e eu decidimos procurar um conselheiro familiar. Tivemos várias sessões, tanto juntos quanto individualmente, para trabalhar nossos sentimentos sobre a situação com meus pais. O conselheiro nos ajudou a esclarecer nossas prioridades e valores e a estabelecer limites saudáveis. Durante esse tempo, a pressão da minha família se intensificou. Meus pais, aparentemente frustrados pela nossa falta de resposta, começaram a aparecer em nossa casa sem avisar. Eles batiam na porta por horas, dizendo que só queriam conversar. Foi incrivelmente estressante, especialmente à medida que minha gravidez avançava e eu lidava com os desconfortos físicos que a acompanhavam. Amber continuou sua campanha de culpa, enviando mensagens diárias sobre como eu estava destruindo a família. Ela até chegou ao ponto de ameaçar me cortar da vida dela se eu não me reconciliasse com nossos pais, embora na verdade não estivéssemos conversando nos últimos anos. O ponto de ruptura ocorreu quando eu estava com cerca de 32 semanas de gravidez. Meus pais apareceram no meu local de trabalho, causando uma cena no saguão. Eles exigiam me ver, dizendo que tinham o direito de estar envolvidos na vida do neto deles. Meus colegas de trabalho ficaram desconfortáveis, e meu chefe teve que pedir que eles saíssem ou chamaria a polícia. Esse incidente me fez perceber que meus pais não haviam mudado nada.
Eles ainda estavam tentando controlar minha vida, desrespeitando meus limites e desejos. Não se tratava de amor ou reconciliação, mas de conseguir o que queriam a qualquer custo. Depois de discutir com Chad e nosso conselheiro, tomamos a difícil decisão de cortar todo o contato com meus pais e com Amber. Enviamos uma carta formal de cessar e desistir por meio de um advogado, afirmando que qualquer tentativa futura de contato seria considerada assédio. Doamos todos os presentes para o bebê para um abrigo local para mulheres, como Chad havia sugerido meses atrás. Foi difícil me desfazer deles, mas sentimos que era o certo a fazer. Não queríamos que a vida do nosso filho começasse com amarras. No dia seguinte ao envio da carta, bloqueei meus pais e Amber em todas as plataformas. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz, mas também uma das mais libertadoras. O constante estresse e ansiedade que eu estava sentindo começaram a desaparecer quase imediatamente. Nossa filha, Susan, nasceu há 2 meses. O parto foi complicado, e houve momentos em que eu desejei ter minha mãe por perto, mas Chad foi incrível durante todo o processo, e passamos por isso juntos. Essas primeiras semanas de ser pais foram desafiadoras, mas incrivelmente gratificantes. Susan é perfeita, e ver Chad com ela me faz me apaixonar por ele novamente. Pode ser que não tenhamos todas as coisas luxuosas que meus pais queriam nos dar, mas temos amor, e isso é mais do que suficiente. Ao olhar para Susan, estou mais certa do que nunca de que tomamos a decisão certa. Quero que ela cresça em uma casa cheia de amor e respeito, não de julgamentos constantes e tentativas de controle. Quero que ela saiba que seu valor não está atrelado ao dinheiro ou ao status, mas a quem ela é como pessoa. Sim, ela não terá as vantagens materialistas que meus pais poderiam ter fornecido, mas terá pais que a amam incondicionalmente, que apoiam seus sonhos, sejam quais forem. Ela crescerá sabendo que está tudo bem estabelecer limites, defender-se e escolher seu próprio caminho na vida. Essa jornada foi difícil, mas não me arrependo da nossa decisão. Estamos avançando, focando em nossa pequena família e no futuro brilhante que nos espera. Obrigada a todos que nos apoiaram durante essa jornada. Seus conselhos e palavras gentis significaram mais do que podem imaginar. Aqui está para novos começos e para escolher a felicidade, mesmo quando é o caminho mais difícil. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.